Bom dia, senhores. O meu nome é Nélio Carlos. Estou aqui para falar com os senhores hoje sobre o artigo 60 e o artigo 61. São dois artigos do Código de Trânsito Brasileiro que são muito importantes na educação. Eu acredito que esses dois artigos podem trazer muitos benefícios a quem dirige um veículo profissionalmente ou quem dirige cuidando da sua família. O artigo 60, ele nos fala que existem velocidades nas vias urbanas e rurais, mas o artigo 60 nos dá conta de que vias são as urbanas e rurais. Para quem não conhece ou para quem não entende, as vias urbanas são vias de trânsito rápido, vias arteriais, vias coletoras e vias locais. E as vias rurais são as rodovias e as estradas. Muita gente comete um erro e diz assim: vou viajar, vou pegar uma estrada. E na verdade, quando eu vou viajar, eu vou transitar por uma rodovia. Muito bem, o artigo 61, ele nos fala sobre a velocidade nas vias urbanas e rurais. Vamos começar pelas vias rurais. Em uma rodovia, eu posso andar no máximo a 110 km por hora, se não houver placas. Por que se não houver placas? Porque tem uma mensagem muito clara no Código de Trânsito que diz assim: onde houver placas, o condutor deve respeitar a velocidade das placas, sejam elas para mais ou para menos. Por quê? Tem lugares que a velocidade é maior e tem uma placa dizendo que naquele trecho a velocidade tem que ser menor. Tem lugares que a velocidade é menor e naquele trecho diz que a velocidade pode ser maior. Muito bem. Então, nas rodovias, se você estiver a mais de 110 km por hora e não tem placa nenhuma, está errado. Você pode ser multado, pode até ter a sua carteira suspensa. Então, vamos ter consciência. Eu pego meu carro, coloco numa rodovia, o máximo que eu posso andar é 110 km por hora, o máximo. Se eu andar 140, 150, o meu carro vai desestabilizar e em determinadas situações eu não vou conseguir parar. Em algumas eventualidades eu não consigo parar. Nas estradas, são vias rurais não pavimentadas. O que é uma via rural não pavimentada? É uma via rural que liga uma via rural a outra e não tem pavimento. Por isso o nome é estrada. Ok? Então, vias rurais, rodovias e estradas. Nas vias urbanas, nós temos trânsito rápido, que é uma via que não tem semáforo, não tem ponto de ônibus, não tem faixa de pedestre. A gente pode colocar como exemplo no Rio de Janeiro a linha amarela, a linha vermelha, o aterro do Flamengo, a Avenida Brasil na faixa do meio, são vias de trânsito rápido. Os túneis são vias de trânsito rápido. E nós vamos ver as vias arteriais. Quais são as vias arteriais? São vias onde existem semáforos, pontos de ônibus, faixas de pedestres, cruzamentos. Por isso essas vias são preferenciais em relação às outras. O artigo 60 ainda diz que existem vias coletoras, que são vias que transferem o trânsito de uma via arterial para outra arterial ou de uma arterial para uma de trânsito rápido. A via coletora é uma via dotada de casas de família, comércios de bairros. É muito comum ver crianças acompanhadas dos pais e desacompanhadas também andando numa via coletora. Pessoas alcoolizadas andando numa via coletora que está perto de casa. O alcoolizado está indo para casa, está indo pelo meio da rua. Aí você vem com o seu carro e atropela o alcoolizado que está no meio da rua, porque você está numa via coletora a 80 km por hora. A via coletora é 40 porque você consegue parar. E não precisa ter placa para dizer 40. Esse é que é o importante da nossa aula. Você, condutor, tem que saber que é 40, independente de ter placa. Você tem que conhecer as características da via. Depois da via coletora, nós vamos passar para a via local. O que é uma via local? É uma via onde a área é restrita. São áreas restritas. O que são áreas restritas? Vou dar um exemplo para vocês. Shopping center. Tem cruzamento, não tem semáforo,
o volume de veículos é muito grande, principalmente em datas festivas, e costuma acontecer acidentes. Por quê? Porque as pessoas não respeitam o limite de velocidade. A velocidade numa via local é medida por placas, mas o Código de Trânsito determina que é 30 km por hora, mas não quer dizer que seja o máximo. Tanto é que nos condomínios a velocidade é 10 km por hora, no shopping a velocidade é 20 km por hora, isso está previsto em placas. Muito bem, o artigo 60 nos dá essa informação toda. O artigo 61 é aquele que fala as velocidades. Por exemplo, todas as velocidades que eu falei para vocês aqui estão no artigo 61. O artigo 60 só diz que existem vias urbanas e rurais. Mas quando a gente fala assim, numa rodovia, no máximo 130, é a característica da rodovia? Não, a velocidade máxima é 110. Pode ter uma placa dizendo 100, pode ter uma placa dizendo 120, mas a velocidade é 110, o máximo é 110. Numa via arterial, a velocidade máxima é 60. Precisa ter placas numa via arterial? Não, não precisa ter placa. Precisa ter educação, a velocidade máxima é 60. Por que é 60? Diante das eventualidades, o condutor consegue parar o veículo sem causar maiores transtornos, tá certo? Numa via coletora, o artigo 61 diz que a velocidade máxima é 40. Nas vias restritas, nas vias consideradas locais, a velocidade máxima é 30 km por hora. Se tiver placa, vamos obedecer às placas. Existe um auxílio para os condutores, que é um instrumento chamado tacógrafo. Eu não sei quantos dos senhores conhecem, mas o tacógrafo, ele está previsto nos veículos com mais de 4.536 quilos ou mais de 10 lugares. Veículos escolares também tem que ter tacógrafo. Veículos escolares são aqueles veículos que transportam crianças para a escola. Tem que ter tacógrafo. Então, o que é o tacógrafo para quem conhece? É um dedo duro. O pessoal chama de dedo duro. Por quê? Porque quando ele se envolve num acidente com vítima, o delegado pede o tacógrafo, a empresa tem que fornecer esse disco diagrama, que é o disco de tacógrafo, e aquela pessoa vai ser culpada por conta do tacógrafo, ele vai estabelecer a culpa. Esse tacógrafo, ele é respeitado por lei. Agora, na minha opinião, o tacógrafo é um auxílio, não é um dedo duro. Por quê? Porque o tacógrafo, para quem é educado, para quem conhece a lei de trânsito, vai provar para o delegado, na hora que ele se envolver num acidente, que ele estava fazendo a coisa certa, estava praticando a velocidade certa, estava dentro do procedimento correto. Então, vamos conhecer a velocidade, vamos respeitar as velocidades, vamos conhecer o tacógrafo, vamos entender que veículos com mais de 4.536 quilos ou mais de 10 lugares, o tacógrafo é obrigatório. E para o transporte escolar também, o tacógrafo é obrigatório. Muito obrigado, eu espero que essa aula tenha ajudado os senhores a conhecer melhor a velocidade nas vias, a respeitar a velocidade, porque o Código de Trânsito é que determina a velocidade, não é a velocidade que nós queremos fazer, é a velocidade que está prevista no Código de Trânsito. Assim nós vamos evitar muitos acidentes. Muito obrigado, um bom final de dia para todos.